Oi, crianças, tudo bem? Como é que vocês passaram desde a nossa última aula, né? Espero que todos estejam muito bem. Vamos hoje para a nossa aula de história desta semana? Muito bem, deixa eu só colocar aqui. Isso, apresentar a tela toda, né? Muito bem. Nós vamos trabalhar novamente no nosso livro de história, o livro Liga Mundo, lá na página 36. E nós estamos falando nos últimos tempos, nas últimas aulas, sobre um período do Brasil chamado Brasil Colônia. Que significa esse período? Se lembram? Desde a chegada de Pedro Álvares Cabral no nosso país, nossa terra, né? Que eles diziam desconhecida para o continente europeu e para os demais continentes. Mas haviam pessoas aqui, então, né? Só não era conhecido pelos outros continentes, não que não tivesse pessoas morando aqui. Desde 1500, quando chegaram os portugueses, e aí iniciou todo um processo de colonização do nosso país, até 1822, quando foi proclamada a independência, todo esse período, né, são mais de 300 anos de história, é chamado o período do Brasil colônia, é isso? Então, nós vimos um pouco na aula passada, né, sobre esse período, né, nós tratamos a caçada aos negros da terra, que era a caçada aos indígenas, aí depois a produção de cana-de-açúcar, e aí o outro processo de escravidão que foi com os africanos, e hoje nós vamos falar a mulher. Lembra que no começo dizia, né, nós vamos falar sobre a mulher no período colonial, ou seja, quais eram as atividades, como é que a mulher era vista nesse período, né, entre 1500, 1600, 1700, tá? Como é que a mulher era vista. Então, a mulher no período colonial. Lá na página 36 de vocês tem um pequeno texto que farei a leitura explicando agora para vocês, mas que depois vocês leem novamente, tá? Pode, inclusive, pegar a página, o livro de história, o caderno de história, quando você for assistir a aula, para você já poder ir acompanhando, certo? Então, a partir de 1550, começaram a chegar a colônia portuguesa da América as mulheres europeias. Quem era essa colônia portuguesa na América? Era quem? O Brasil, né? Então, nós éramos uma colônia de Portugal, lembra? Por isso é chamado Brasil Colônia, né? E a partir de 1550 começam a vir mulheres europeias. Por que tem que especificar mulheres europeias? Porque já existiam mulheres aqui. Existiam mulheres, existiam homens, existiam crianças, idosos, mas indígenas, não é isso? Mas não é que não existiam. Então as mulheres europeias começam a vir para cá, né, nosso país, a partir de 1550. Essas mulheres eram órfãs. Você sabe o que é órfão, né? Não ter pai nem mãe. Lá em Portugal, na Europa. Educadas em associações portuguesas, e essas mulheres deveriam casar-se com os colonos já eram as pessoas que estavam morando aqui, portugueses que já estavam aqui, né, porque se chegar em 1500, 1550 já teve já foram chegando bastante pessoas, lembra as capitanias hereditárias que foram se montando, né, então essas mulheres elas deveriam se casar com os colonos, ter filhos e educá-los de acordo com a sua religião. Qual era a religião que predominava na época? A religião católica, não é isso? Então, no período colonial, a mulher era vista como propriedade do homem. Entenderam? A mulher era uma propriedade do homem. A ela, a mulher, cabiam basicamente os afazeres domésticos e o cuidado com os filhos. Essas eram as tarefas da mulher, né? Ficar em casa, fazer todas as atividades domésticas e cuidar dos filhos. As mulheres que tinham oportunidade de aprender, né, prestavam serviços de interesse dos homens, como lidar com o comércio e ensinar os filhos do Senhor. Tá? Mas não eram todas as mulheres que tinham capacidade, que tinham oportunidade, né, de ter algum acesso ao conhecimento. As que tinham oportunidade, elas conseguiam prestar, né, fazer outros afazeres além dos trabalhos domésticos, né? E aí ajudavam sim no comércio, né? E inclusive ensinando os filhos dos senhores. Esses senhores eram as pessoas ricas que existiam. As mulheres negras, escravizadas ou forras, né? Que significam as mulheres livres, porque teve um período de escravidão e um período não, né? Assumiam outras funções.
Era um comum no cotidiano das vilas e cidades coloniais a presença de mulheres no pequeno comércio. Elas podiam ser vendeiras, quituteiras, né? Faziam quitutes, faziam doces, e vendedoras ambulantes. A forte presença feminina no comércio de alimentos refletia a influência de suas tradições. Qual a tradição? A africana e a portuguesa, né? Lá como aqui, lá onde? Lá como aqui, lá onde? Lá na Europa, né? Como aqui no Brasil, cabia às mulheres a tarefa de comercializar e distribuir produtos essenciais no cotidiano da população, como doces, frutas, hortaliças, queijos. Então, elas produziam, né? Produziam doces, frutas, colhiam, produziam hortaliças, né? Verduras, essas coisas, queijos, e aí elas vendiam, tá? Também aqui na página 36 tem uma imagem, né, uma foto, se chama Café Torrado, de Jean-Baptiste Debré, né? E esse quadro representa o comércio de alimentos comandado pelas mulheres, conhecidas como negras do tabuleiro. Era vital para abastecer as vilas e cidades no período colonial. Vejam, elas são vendedoras, olha aqui, ó, estão vendendo aqui provavelmente algum cereal, aqui ó, vendendo quitutes, colocando na cabeça, né? Todas elas são mulheres que estão produziram e estão vendendo. E isso era essencial, porque elas acabavam fornecendo e contribuindo, né, para as vilas na distribuição, na venda, né, dos produtos. Então, um trabalho importante. Bom, tem duas perguntas aqui nessa página para vocês fazerem em relação a esse texto. A primeira pergunta, veja bem, vocês terão que respondê-la, as duas perguntas vocês terão que respondê-la no caderno, na verdade, porque não tem espaço no livro para essas respostas. Então, vão passar a linha, vão fazer a data, né, e escrevem na primeira pergunta. No processo de colonização, o que se pretendia com a vinda de mulheres europeias para a colônia portuguesa da América? Qual era a colônia portuguesa da América? Brasil, não é isso que nós estamos falando? Essas mulheres que vieram para cá, para que elas vieram? Elas tinham que função? Onde vocês vão encontrar a resposta? Voltando ao texto, eu li lá no início, vocês já irão reler e vocês encontrarão a resposta. Para que é que eles traziam as mulheres para cá, tá? Para o Brasil? Por que essas mulheres europeias vieram para cá? Né? Elas tinham uma função, elas tinham um objetivo. Está lá, lendo o início, o primeiro e o segundo parágrafos, vocês já vão encontrar a resposta, tá bom? A questão 2, ela é uma resposta pessoal. Aí você vai pensar e vai responder, né, olhando o passado e o presente. Analisando o contexto atual, hoje, o papel da mulher na sociedade brasileira mudou em comparação ao período colonial? Explique. Vocês acham que hoje a função da mulher na sociedade é exatamente igual a que lá no Brasil colônia? Houve mudanças? Eu acho que vocês já sabem a resposta, né? A mulher hoje, ela é propriedade do homem? Vocês já viram isso? Né? As mulheres hoje, todas elas ficam em casa cuidando dos filhos e dos afazeres domésticos? Né? Tenho certeza não. Só pensar, né, a grande maioria hoje das mulheres precisam trabalhar, né? Então, vamos pensar um pouquinho para construir a resposta de vocês, fazendo essa distinção entre a função né, da mulher lá na sociedade do Brasil colônia, que nós acabamos de ler no texto, pensando nas mulheres hoje, tá? Então, vocês vão fazer a comparação. Mudou? O que mudou, né? Aí você vai explicar. Tudo bem. Olha aí, tô chorando. Por quê? Por que essa choradeira toda minha agora, que está representada ali por esse gifzinho? Porque acabou a aula. E assim, quando eu penso que vocês quero voltar, ai, que saudade dos meus alunos, que vontade de tê-los aqui, né? Isso, mas então fica, ó, um grande abraço para vocês, um abraço virtual, né, distância, ai, bem apertado, muitas saudades de vocês, uma aula menor, vocês vão reler o texto e fazer as duas questões, vai ser bem tranquilo, tá bom? Crianças, tchau, cuidem-se, né, e até a próxima aula.